Vamos ler aqui Jeremias capítulo 17. Nós vamos ler primeiro a passagem toda. Depois nós vamos entender, versículo por versículo, o que essa passagem nos ensina sobre trocar as raízes. Trocar as raízes. Raízes ruins pelas raízes boas. Como que a gente vai aprender isso nesse versículo? Então vamos lá a passagem. Diz assim: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Esse homem aqui quer dizer você confiar em outra pessoa ou você confiar em si mesmo. Não importa, é os dois. Maldito o homem que confia no homem, seja outra pessoa ou seja em si mesmo. E faz da carne o quê? Seu braço, quer dizer sua força. Da carne quer dizer da sua capacidade humana. E aparta o seu coração do Senhor. Quer dizer, coloca a confiança nas pessoas ou em si mesmo e não em Deus. Porque será como a tamargueira do deserto. A tamargueira do deserto. E não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Já vamos explicar isso. Aí ele fala agora do oposto. Bendito o homem que confia. Então, maldito o que confia no homem e bendito o que confia no Senhor. E cuja confiança é o Senhor. Por quê? Porque será como a árvore plantada junto às águas. E que estende o quê? Olha as raízes aí. Estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Então, vamos agora destrinchar isso aqui, voltando ao versículo 5, primeiro versículo. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então aqui nós temos uma causa de maldição. A Bíblia diz que não há maldição sem causa. Existe a maldição de você confiar na força humana e desprezar a força de Deus. Isso em si é uma maldição. Quer dizer, você tira a confiança de Deus e coloca a sua confiança em coisas ou pessoas. Você transfere isso. Jesus chegou a dizer que os ricos que confiam na riqueza, na sua riqueza, não vão entrar no céu. Por quê? Não é porque eles são ricos, é porque eles confiam na riqueza. Quer dizer, transferiram a sua confiança de Deus para o dinheiro. E isso é maldição. E muitas pessoas estão enfrentando resultado dessa confiança em coisas e pessoas. Como que você pode confiar em Deus, né? Você ali passando por uma situação que, humanamente falando, ninguém ia querer você, ninguém ia ver futuro com você. E você também não vê futuro para si mesmo, né? Como é que você vai confiar em Deus? Então, quando fala que confia em Deus, é muito teórico para a maioria. Sabe por quê? Porque a maioria não conhece. Não conhece. Quando você conhece Deus, você consegue confiar. 100%, porque você sabe do caráter dele, você conhece quem ele é. Então, ao mesmo tempo que a gente sabe, né, a maioria das pessoas, especialmente quando a pessoa é cristã, ela confessa que crê em Jesus e tal, isso aqui é muito teórico. Por quê? Porque não tem o Espírito da palavra, o Espírito Santo que nos dá essa confiança, essa fé, essa certeza de que tudo que acontece, Deus está vendo. Então não há dúvida com relação.
Tudo que acontece comigo, Deus viu, Deus permitiu, e se eu sirvo, Ele vai cuidar de mim. De alguma forma, isso aqui é bom para mim, porque eu conheço o caráter dele, eu sei que ele não iria fazer algo, deixar alguma coisa acontecer comigo para me destruir. Entenda que as maldições, uma das causas da maldição é exatamente a falta de confiança em Deus e confiar naquilo que não é Deus. E isso é muito fácil acontecer. É muito fácil você colocar confiança no médico, você colocar confiança em si, você ficar vivendo a sua vida pela palavra de uma pessoa. Alguém falou algo para você e você guardou aquela palavra. E a palavra de Deus não faz nenhum efeito. Para você não faz nenhum efeito. Vale mais a palavra que você ouviu daquela pessoa do que a palavra de Deus. O seu passado é mais forte para você do que a palavra de Deus. Quer dizer, você não está colocando a confiança em Deus, você está colocando a confiança na carne, nas coisas físicas. Então a maldição é o resultado da sua vida. Então, concluindo aqui, versículo 5, ele fala: maldito o homem confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Por quê? Porque será como a tamargueira do deserto. Isso aqui é interessante porque ele dá uma ilustração muito curiosa. Será como a tamargueira do deserto, não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Aqui na frente nós temos 2 tamargueiras, no templo. A tamargueira é uma árvore que ela sobrevive no deserto. Então, quando fala o texto assim, a tamargueira do deserto não verá quando vem o bem, quer dizer o quê? No deserto não tem chuva. A tamargueira tem que pegar a água lá no fundo, e depender do orvalho que cai de madrugada. Então, a vida, o que o texto quer dizer é o seguinte, que assim como a tamargueira no deserto é solitária, sozinha, e ela tem que fazer um esforço tremendo para dar um pouquinho de fruto, uma tâmara desse tamanho, assim é a vida da pessoa amaldiçoada. A pessoa que está maldita, tudo para ela é mais difícil. Tudo é mais difícil. É como se ela estivesse realmente no deserto. Você às vezes sente assim: eu não tenho ninguém para me ajudar. Tudo para mim é mais difícil. Tudo para mim é um trabalho, um esforço tremendo para ter um resultado desse tamanho. Assim é a vida da pessoa amaldiçoada. É o que ele está falando aqui. Não verá quando vier o bem. Quer dizer, você não vê bem, você só vê coisa ruim vindo. É isso. Não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Quer dizer, solidão. Aí quando ele fala, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Quer dizer, não é só confiar no Senhor, o Senhor é a sua confiança. Ele será bendito por quê? Porque será como a árvore plantada junto às águas. Imagina uma árvore perto do rio, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa nem deixa de dar fruto. Quer dizer, aquela árvore assim, as raízes da árvore estão ali pertinho do ribeiro, então ela nem precisa fazer esforço, a água está passando logo ali, as raízes estão alimentando a árvore, não importa o que está acontecendo do lado de fora, acima da superfície, o que está por baixo está alimentando o que está por cima. Isso é a vida de quem? De quem? Quem confia em Deus, cuja confiança é o Senhor. Dá fruto o ano inteiro, quer dizer, ano de sequidão, ano de boa temperatura, má temperatura, não importa, a raiz é que sustenta. Então, por quê? Porque a raiz não está nas coisas, nos médios, nas coisas visíveis. A raiz está lá embaixo, quer dizer, profundas, ligadas em Deus. O ribeiro de águas é o Espírito Santo, que alimenta você. Então, as suas raízes têm que ser trocadas. Trocadas quando? Como? Trocadas quando você tirar sua confiança de coisas e pessoas e colocá-las em Deus, no Espírito Santo. Priorize você receber o Espírito Santo. Amém?
Muitos de vocês aqui não têm problema de casamento, você tem problema espiritual. Você só está com problema de casamento como consequência do seu problema espiritual. Então, você tem que resolver o problema da sua alma primeiro. Resolva a sua alma. Se você é viciado, se você é uma pessoa que tem um mau caráter, você mente, você tem depressão, você tem dificuldade de falar a verdade quando você é pressionado, você tem um egoísmo muito grande, você não consegue compartilhar, você tem um temperamento estourado, qualquer coisinha que aperta os seus botões, você explode. O seu problema não é de casamento. Seu problema não é falta de dicas de amor. Você pode receber todas as dicas de amor que você quiser, você não consegue praticar. Você não consegue praticar. Por quê? Porque você não tem raiz em Deus. Você não tem os frutos do Espírito Santo. Não tem, então. Você não consegue obedecer aquilo que a palavra diz. Você sabe a teoria. Você sabe que você não deve mentir, mas na hora você mente. Você sabe que esse vício está acabando com você, mas na hora vem a fissura, a vontade. Você quer saber? Eu vou fazer mais uma última vez, só hoje. Só hoje, amanhã eu paro. Aí você segue a sua vontade, você não segue a vontade de Deus. Então qual é o seu problema? Não é de casamento. Seu problema é espiritual, é da alma. Você tem que resolver a sua alma. Está claro isso? Resolva a alma. Quando você resolver a alma, automaticamente você vai ser uma pessoa que vai saber ser marido, vai saber ser esposa, vai atrair alguém, vai saber lidar com as situações, qualquer situação que você enfrentar, porque a sua alma está já ligada na raiz com Deus. E a pessoa que acredita, né, ela confia no homem ou nela mesma, mas normalmente é nela mesma, ela confia muito nela, ela acha assim, só hoje, eu vou mudar, eu estou mudando, vai dar tudo certo, 2026 tudo muda, né? A pessoa que confia nela, ela, no fundo, ela pensa que ela não precisa de Deus. Porque para você confiar em Deus, você tem que parar de pensar assim, eu tenho que dar um jeito, eu vou ter que fazer umas coisas aqui, eu vou ter que resolver umas coisas. Você vai ter que colocar a sua vida no altar. Então, você pensa, não, eu não vou dar. Eu não vou dar, eu não quero dar para Deus. Dá para eu arrumar minha vida. Dá para eu consertar algumas coisas e a meu casamento resolver. Se eu quiser, eu paro. Se eu quiser, eu mudo hoje mesmo. Se eu quiser, sabe, a pessoa ela não vê a necessidade que ela tem de Deus. Ela não vê isso. Então, ela é maldita. Ela é maldita porque ela está confiando nela. E ela deveria, você que está assim, você deveria olhar para o seu fruto, o fruto da sua vida. Você que tem confiado em você mesmo, ou num relacionamento, numa pessoa, você tem colocado todas as suas fichas num homem, numa mulher. Olha para a sua vida, enxergue, sai um pouquinho, né, dela e olhe de fora. Veja se essa confiança tem sido valiosa, tem valido a pena. Né? Com certeza, eu digo para você, 100% de certeza que não. Não valeu a pena. Todo o seu esforço que você tem feito por esse relacionamento ou na sua vida não tem valido a pena. Porque olha só o resultado. O resultado que interessa. O resultado que interessa. Né, da Tamareira? Você sabe. O esforço que você tem de estar sempre ali querendo provar para alguém o seu valor. Tudo isso. Todo esse esforço aí não tem valido a pena. Mas com Deus, como Ele fala aqui, né? A árvore plantada junto às árvores, qual o esforço que ela faz? Ela não faz esforço. Ela não precisa fazer nenhum esforço. Ela é linda, maravilhosa, sem fazer esforço. A folha fica sempre verde e não deixa de dar fruto. Ela está no melhor lugar, estratégico, né?
porque ela confia em Deus. Claro que você vai ter problemas, todos nós, eu, Renato, todo mundo tem problema na vida. Ninguém aqui, a gente mora num mundo corrupto, num mundo ruim. Então, a gente vai ter problemas. Mas você está ali plantada do lado do rio. Os problemas não te abatem, não acabam com você, não destroem você. Você continua lindo, maravilhoso. Porque você confia, porque nós confiamos no Senhor. Nós colocamos a nossa confiança nele. Então, ele faz valer a pena os sacrifícios que não são tantos quanto os sacrifícios que as pessoas fazem, como a tamarela lá no deserto. Né? Não são tantos assim. Nós fazemos sacrifícios para servir ao nosso Deus, para confiar em Deus. Mas vale a pena. Agora, o sacrifício da tamareira lá no deserto, vale a pena? Não. Olha o esforço que ela tem que fazer para ter um pouquinho de fruto. Né? E ainda assim, é uma árvore de deserto. Né? Desértica. Então, concluindo aqui, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O coração é a causa dos problemas, é o maior amigo do diabo, para resumir bem. O maior amigo do diabo é o coração humano, porque o diabo aproveita o coração humano e suscita, potencializa os desejos do coração contra o próprio ser humano. O diabo sabe, por exemplo, que o ser humano tem cobiças, tem desejos. Então ele aguça os desejos humanos para que ele ceda a esses desejos. O diabo sabe, se você é inclinado, você é homem, você é inclinado para mulher, para prostituição, para pornografia, ele sabe que você é inclinado para isso, você é viciado no sexo, então ele vai trazer para você, ele vai suscitar isso do seu coração. Ele vai usar o seu coração contra você, vai colocar a mulher, vai colocar situações para você cair exatamente naquilo. Ele usou o seu coração contra você. O diabo sabe que você é orgulhoso, tem um coração orgulhoso. Então, ele vai usar situações para ferir o seu orgulho, para você ter reações que esse orgulho vai destruir você e as pessoas ao seu redor. Então, ele usa o teu coração contra você. O teu coração pede as coisas que são contra você, são para o seu mal. O coração é enganoso, mas mente, porque ele é enganoso, ele fala, é para o seu bem. Se você tiver, você vai ser feliz. Só há um Deus, é o Senhor, o Criador. Eu não sou esse Deus. Então, se eu não sou esse Deus, eu não sou todo poderoso, eu não sou sábio, eu não sei todas as coisas, eu não posso todas as coisas. Eu sou dependente, limitado e dependo dele. Então, eu vou humildemente reconhecer isso e colocar-me na dependência dele. Senhor, eu não sei o que fazer, eu não consigo sozinho, mas eu me coloco à tua disposição. É isso que significa se entregar no altar.